capítulo 8, versículo 22 em diante, amém? Amém. Lucas capítulo 8, versículo 22 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, tá refletir. Lucas capítulo 8, versículo 22 em diante. A tempestade é neutralizada por Jesus. Amém. Glória a Deus. E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegava, ele adormeceu e abateu sobre o lago uma grande tempestade, com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então, os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, Mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados, e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas dá ordem e eles lhe obedecem? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui conta um fato que aconteceu. Amém? Não é uma história, mas sim um fato que aconteceu. E nesse fato, ele conta, ele fala, que Jesus, ele tinha um objetivo. Ele tinha algo a fazer em outra cidade. Em outra cidade, ou significa em outro bairro. Mas ele tinha que ir. E ele já sabia que ele tinha essa missão, ele tinha esse objetivo, essa missão de chegar lá nesse lugar. Ele falou para os discípulos: vamos, e passamos para outro lado. E ele entrou no barco, ele desceu lá mais na parte de baixo, no conversa e fala, arrumou um lugar lá, deitou e dormiu. Pois ele estava cansado, mas ele foi descansar. E a palavra fala que tem a outra versão que fala que de repente começou um vendaval naquele lugar. Um vendaval naquele mar, naquele lago. E o vendaval era forte, irmão. A palavra fala que o vendaval era tão forte que as ondas batiam no barco e estavam enchendo o barco de água. O barco de água. E batia naquele barco e estava enchendo de água, e os discípulos apavorados porque aquele barco poderia afundar. E o vento batia, devia ser terrível aquela cena, para quem tem medo de tempestade. Amém? Quem tem medo de vento forte, ela fala que o vento estava muito forte. Então aquela cena ali devia estar amedrontadora mesmo, devia estar muito feio, porque a força do vento era muito forte, e eles estavam ali, não podiam correr para canto nenhum. Porque como que ia correr se estavam dentro do barco, né? Como que ia se esconder? As ondas cobriam o barco, a água caía dentro do barco, e o barco com certeza ficava indo para lá e indo para cá. Amém? Então estava terrível aquela cena, estava terrível aquele lugar, aquela hora ali. E a palavra fala que os discípulos ficaram com muito medo. Mas Jesus, o que estava acontecendo com Jesus? Ele estava dormindo. Amém? Ele estava descansando. Será que Jesus não estava ouvindo o barulho do vento, né? Os discípulos ali apavorados, os discípulos
discípulos ali querendo, gritando com certeza, o barco indo para lá e indo para cá. A palavra fala que Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Jesus, estava seguro, ele sabia quem que ele era, sabia quem que ele era, ele estava seguro ali dentro daquele barco. Porque ele sabia que ele poderia falar com o vento, repreender o vento e repreender a tempestade. Jesus confiava, Jesus estava em confiança do estado dele. Amém? Amém. Aí, hoje, irmãos, trazendo hoje para nós, na nossa realidade hoje, quando às vezes nós temos um objetivo, um plano, um projeto, e nós queremos alcançar esse plano, esse projeto, mas em determinado momento dos nossos planos, às vezes acontece algo que realmente tira totalmente o nosso foco daquele projeto, porque acontece algo totalmente ao contrário do que você planejou, ao contrário do que você pensava que ia acontecer. Porque quando nós fazemos um plano, quando nós planejamos alguma coisa, na nossa mente nós já vemos o que vai acontecer para que aquela coisa concretiza, não é verdade? Né? Nós já ficamos pensando, vai acontecer assim, aí vez se for uma compra de uma coisa, eu vou economizar aqui, vou receber tanto mês que vem, eu não vou gastar, aí você já, mas e de repente acontece algo e totalmente ao contrário daquele planejamento que você planejou. E aí? Né? E aí você, maioria das vezes, irmãos, nós desistimos do nosso projeto, porque as coisas aconteceu totalmente ao contrário do que aquilo que você planejou, do que aquilo que você pensava, do que aquilo que você achava que ia acontecer. Ou então, muitas vezes, acontece algo, você fica doente, ou alguém da sua família fica doente, ou acontece alguma coisa, um acidente, e acaba mudando todo o seu plano, o seu projeto. E você já acha que não poderá mais acontecer. Amém? Porque você acha que não poderá mais acontecer aquilo que você pensava, desejava, planejava acontecer. Porque aconteceu algo ao contrário. E eu creio, irmão, que essa tempestade, até eu já vi um ministro uma vez pregar, que essa tempestade, ela sobreveio sobre o barco onde Jesus estava, para impedir que ele chegasse até lá em Gadareno, em Genesaré. Por causa que lá ele ia realizar uma grande obra, que ele ia promover a libertação daquele endemoniado. Aquele homem que era considerado louco. Aquele homem que não tinha mais jeito. Então, aquele ministro, ele fala que essa tempestade veio para impedir, para ver se impedia Jesus a realmente chegar do outro lado, ao destino que ele ia. Porque ele ia a um destino onde iria levar a palavra para uma cidade inteirinha. Porque a palavra fala que ele libertou aquele homem foi liberto, e aquele homem evangelizou toda aquela cidade. Glória a Deus. Então aquele vento, ele sobreveio no barco de Jesus para tentar impedir que ele chegasse ao outro lado. Mas Jesus era Jesus. Amém? Amém. Mas Jesus, era o Filho de Deus, tinha autoridade, tinha poder, tinha unção sobre ele. Amém? E na hora que o vento veio, na hora que acordaram ele, que ele deparou com aquele vento, que ele viu aquele vento, que ele viu a situação que estava, a circunstância que estava, o que Jesus fez? Se posicionou. A palavra fala que ele repreendeu o vento e o mar. Amém?
Ele repreendeu o vento, com certeza ele disse: eu te repreendo. Pode parar de soprar, pode acalmar o vento. E parou. E ele disse: mar, acalma. Onda sai, mar acalma. E o que aconteceu? A palavra fala que houve tranquilidade e plena paz. Amém? Houve tranquilidade e plena paz. Porque Jesus se posicionou diante da circunstância. Jesus se posicionou diante da circunstância que estava tentando impedir que ele chegasse do outro lado, a qual ele tinha uma missão a cumprir. Amém? Nós temos que reconhecer, identificar na nossa vida, na nossa caminhada, quando nós temos um projeto, ou quando nós temos uma missão mesmo, ou quando você tem um plano de construir algo, de fazer algo, de alcançar algo. E muitas vezes as coisas estão acontecendo somente ao contrário. Somente as coisas ao contrário do que você pensaria que ia acontecer. Nós temos que parar, você tem que parar, identificar e repreender tudo que está ventando ao contrário. Amém? Tudo que está acontecendo ao contrário daquele seu plano, ao contrário daquele seu projeto. Identifique, repreenda e coloca no lugar onde vai fluir para o seu sucesso, para a concretização do seu plano, do seu sonho. Todo aquele impedimento que está se levantando, você tem autoridade. Amém? A palavra fala: então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. E ele se levantou, repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus então, no entanto, dirigiu aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas dá ordem e eles obedecem? Amém? Preste bem atenção nesse versículo. Ele dá uma revelação para nós. Naquele dia era aceitável isso. Amém? Os discípulos, eles não sabiam nem quem eles eram, e naquele dia eles nem conheciam quem Jesus era também, porque senão eles não iam fazer essa pergunta: quem é este? Amém? Mas hoje é diferente, irmãos. Hoje é diferente para nós. Por que hoje é diferente para nós? Porque a palavra nos revela hoje também quem que nós somos diante de Deus. A palavra nos revela hoje, nos garante que nós somos filhos e filhas de Deus. Amém? Você é um filho. Eu sou uma filha. Nós somos filhos. Amém? E assim como Jesus, ele sabia que ele tinha autoridade sobre a tempestade. E tinha autoridade também para acalmar o mar. Hoje nós também temos que ter essa convicção. Nós temos que saber disso, que nós também temos autoridade sobre as circunstâncias. Amém? Sobre o vento, sobre o mar, sobre a tempestade. Nós temos também. Porque naqueles dias os discípulos já tinham, mas eles não sabiam que eles já tinham. Mas Jesus, quando Jesus foi, falou: mas aonde está a vossa fé? Aonde está?
Tem outra versão que fala, por que vocês são tão covardes? Jesus falou para os discípulos, na outra versão. Aí ele disse, onde está a vossa fé? O que Jesus estava querendo falar para os discípulos? Vocês poderiam ter feito isso? Vocês poderiam ter repreendido a tempestade? Ter acalmado o mar? Por que vocês não fizeram isso? Mas vocês tinham autoridade, vocês tinham direito, vocês tinham poder também. E por que vocês não fizeram isso? Por quê? A palavra fala que tem um motivo porque eles não fizeram, porque eles ficaram atemorizados, porque eles ficaram com muito medo. E o medo é uma ferramenta que o inimigo usa para impedir que todos nós, os cristãos, nós desempenhamos quem que nós somos, nosso direito, nossa capacidade, nossa unção. E o medo mostra a circunstância, irmão. O que o medo mostrou para aqueles discípulos? O medo mostrou a fúria do vento, a força do vento, as condições que eles estavam, o que o vento estava fazendo, como o vento estava. Esse que os discípulos olhavam. E se não fosse no natural, realmente eles não poderiam fazer nada. Amém? No natural, eles não poderiam fazer mesmo nada ali. Como que ele poderia fazer alguma coisa? Nada. E às vezes para nós também. Nós vimos uma situação na nossa frente e nós não vimos solução nenhuma. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro. Na nossa mente, nós não vemos solução nenhuma. Mas Jesus, quando ele repreendeu a tempestade, quando ele repreendeu o vento, quando ele ordenou ao mar acalma-se, ele estava usando, para os discípulos seria fé, mas para nós e para ele estava usando somente o que ele tinha, que ele tinha autoridade para isso. Amém? Ele estava usando o que ele tinha, autoridade, e ele sabia disso. Amém? Ele sabia que ele podia falar com aquela tempestade para acalmar, para o vento parar de soprar e para o mar se aquietar. Ele sabia que ele poderia fazer isso. E ele falou para os discípulos que eles também poderiam fazer. Amém? E assim ele fala para nós hoje também. Ele fala para você, ele fala para mim, que nós também temos essa unção nas nossas vidas, essa autoridade. Essa autoridade nós temos. Então, quando você estiver diante de uma circunstância, que essa circunstância vai te impedir de conquistar algo, de chegar a determinado lugar que você quer, a determinado objetivo que você quer, se posicione como Jesus. Amém? Fale. Mas você pode falar da maneira mesmo. Você fala, ó, está acontecendo isso, essa daí é a causa. Ou você fala, se acontecer isso, tal coisa não vai acontecer, então essa não vai acontecer. Você vai falar você vai falar em realidade o que vai, ou como você quer que aconteça. Se estiver acontecendo tudo ao contrário, você vai repreender. Olha, repreende a causa. O que está acontecendo, a causa ali. Amém? Você sabia que tem demônios que ele age sobre o intempérie da natureza? Tem espírito maligno que fazem isso? Você pode ter certeza que esse espírito maligno que estava naquela tempestade queria virar aquele barco, impedir Jesus de chegar do outro lado. Jesus e os discípulos. Mas ele se meteu com pessoas erradas. Amém? Pessoas erradas ali naquele barco. Só tinha filhos de Deus com autoridade. Amém. Assim
vão se levantar contra você também. As circunstâncias vier contra você, ele também vai se levantar contra uma pessoa errada. Vai se levantar contra uma filha de Deus, um filho de Deus. Glória a Deus. E você vai lançar por terra todo sintoma do inimigo, toda obra que te impede. Você não vai deixar. Amém? Não deixa. Se levante. Irmão, quando nós se levantamos em fé, você pode ter certeza que uma coisa que eu aprendi é que Deus ele sempre reage à nossa reação. Amém? Se você ficar igual os discípulos, com medo, atemorizado, amedrontado, é bem perigoso que o seu barco vai afundar. Vai naufragar. E você não vai conseguir. Mas se você levantar em pé, marchando, se você não sabe o que fazer, você pede para o Espírito Santo mostrar para você. Se a porta estiver fechada, se uma porta estiver fechada, pede para o Espírito Santo abrir a outra porta. É assim que nós nos levantamos. Amém? Se é uma doença, você vai repreendendo os sintomas. Vai repreendendo os sintomas dessa doença, vai repreendendo, vai declarando a sua cura, vai lendo a palavra. Você vai ver que isso logo você vai ter a tua vitória nas tuas mãos. Amém? Logo. Nenhum problema, nenhum sintoma do inimigo resiste o poder de Deus na sua vida. Se você confiar, se você ter fé, se você agir nessa fé, nenhum poder de Deus, nenhum poder do inimigo, nada do inimigo resiste à unção que há em você, à autoridade que há em você, o poder que há em você, se você confiar. Amém? Se você confiar, se você crer realmente e agir dessa forma, é assim que você tem que fazer, assim. Por isso que Jesus chamou a atenção daqueles discípulos. Por que vocês são covardes? Onde está a vossa fé? Homens de pequena fé. Por que você não repreendeu essa tempestade? Por que você não mandou o mar se acalmar? Então, irmãos, isso acontece no nosso, é uma realidade nossa. É uma realidade hoje, nesse mundo. Nós temos que aprender, porque nós estamos no mundo, e a palavra fala que o mundo jaz do maligno. E se nós estamos nesse mundo, nós temos que aprender a exercer os que está em você. Amém? A unção que há em você. A unção do poder de Deus, a unção de filhos de Deus e filhas de Deus. Nós temos que aprender a exercer essa unção na nossa vida para estarmos vencendo as circunstâncias. Amém? Neutralizando as tempestades. Vencendo as tempestades que se levantam na nossa caminhada. Amém? Amém. Na nossa caminhada. Às vezes você está com Deus tem um projeto na sua vida e você tem um plano tão bonito. E você quer que aquele plano aconteça, que aquela situação aconteça. Mas antes de acontecer, vem a tempestade se levanta. O vento sopra ao contrário. As coisas começam a dar errado. Você já logo desiste. Você já logo desiste daquele projeto. Você já logo desiste daquele plano. Assim realmente nunca chegam ao outro lado. Mas quando você se levanta e vai rompendo, vai repreendendo, vai marchando, você pode ter certeza que você vai chegar do outro lado. Amém? E as bênçãos vão acontecer. E as bênçãos vão acontecer. E você vai vencer. Amém? Você vai vencer. E nós vamos vencer. Nós temos que nos apoiar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Essa é uma verdade
da palavra do Senhor. E as verdades da palavra do Senhor se cumprem na vida daqueles que acreditam, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que confiam. Amém? Que confia. Nós temos que aprender a confiar em quem você é, que é filhos e filha de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. A palavra fala, irmãos. Eu não lembro bem, não sei se o pastor lembra que assim como Jesus é, nós somos também. Não sei que livro está escrito isso aí. Repete, né? Não sei. Mas 1 João 4,16 fala, assim como Jesus é, nós somos também. Amém? Jesus, ele acalmou, repreendeu o vento, acalmou o mar, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto, ressuscitou a filha de Jairo, libertou o endemoniado de Gadareno. A palavra fala que assim como ele é, nós também somos. Amém? Amém. Assim como ele é, nós também somos. Então, irmãos, creia nisso, ande nisso, viva isso. Todos os dias de manhã, acorde, eu sou a filha de Deus. Eu tenho autoridade, tenho unção na minha vida. Amém? Amém. E é assim que você atrai essa unção na sua vida. Você declarando, você vai declarando, você vai declarando. Amém? Amém. É a mesma coisa da pessoa que vive na desgraça, porque ele vai também, ele acredita que é uma pessoa que não tem nada, que não possui nada, que não consegue nada, e assim vai na vida dele. Cada vez mais para baixo. Mas quando você também se levanta em fé, você reconhece quem você é, você também vai exercer essa autoridade na sua vida. Amém? Declare. Levante todos os dias de manhã. Levante, olhe para o espelho. Se não tiver espelho, olhe para o céu. Que a sua origem é o céu, não é o mundo. Contemple o teu Pai lá e declare a unção que há em você. Amém? Se você tem alguma dificuldade, se você tem algum problema ou doença, ou seja o que for, você sempre vai declarar. Se sua dificuldade é o medo, você sempre vai declarar que você é uma pessoa corajosa. Amém? Sempre você declara, eu sou uma pessoa corajosa. Se você está se sentindo fraco, você declara, eu sou forte. Amém? Eu sou forte, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Se você tem algum plano, se você tem algum projeto, você fala, eu vou conseguir. Aí se aparecer alguma coisa que vai ao contrário desse projeto, desse sonho, você fala, você pode parar. Pode repreender. Mas eu vou conseguir. Amém? Eu vou fazer isso. Eu vou conquistar isso. Eu vou comprar aquele carro. Eu vou comprar aquela casa, aquela moto. Amém? Aquele lugar. Vai declarando. Glória a Deus. Vai conquistando. Amém? Vai conquistando todos os seus projetos. Se você está com alguma doença, você pode sair. Sintoma de doença pode sair, espírito de enfermidade pode retirar. Eu te repreendo, espírito de enfermidade, e repreendo esse sintoma que está, essa dor, essa infecção, não vai acontecer mais. Nós temos que se levantar dessa forma. Vício, tem algum tipo de vício, se levante contra ele. Todos os dias, eu não tenho isso, eu não faço mais isso. Porque o Senhor é a minha força. Eu sou a justiça de Deus. Você vai declarando a palavra de Deus na sua vida. A palavra fala que o Evangelho é o poder de Deus, que é o poder que transforma, que cura, que liberta. Aleluia. Se você declarar, você vai ser abençoado grandemente. Amém? Grandemente. Então, nesta noite, vamos se colocar de
vivendo, nós vamos orar, nós vamos se levantar contra toda obra do inimigo, amém? Contra todo sintoma do inimigo, e nós vamos aprender a repreender tempestade, a acalmar